Depois de acordar de um pesadelo em que vê seu falecido irmão Max morrendo dentro de um vulcão, um professor chamado Trevor decide ir trabalhar. Quando ele chega ao trabalho, seu assistente de pesquisa, Leonard, diz que seu colega Alan está esperando por ele. Assim que se encontram, Alan diz que a universidade está desligando o laboratório de Max, onde Trevor trabalha atualmente. Trevor não acredita nisso e implora a Alan que não faça isso porque o laboratório é a única coisa que lhe resta de Max. No entanto, Alan diz que o trabalho de Max em vulcões não é mais relevante e que usar o laboratório é um desperdício de recursos. Ele também diz que já se passaram 10 anos desde a morte de Max e que Trevor deve seguir em frente. Trevor se sente culpado e, depois do trabalho, vai para casa. Enquanto pensa no que Alan lhe disse, ele recebe uma mensagem de voz da esposa de Max, Elizabeth, dizendo que ela já está levando o filho dele, Sean, para a casa dela, conforme planejado. Trevor se esquece do acordo e imediatamente começa a limpar sua casa bagunçada. Antes que ele termine, Elizabeth aparece em sua porta com Sean, que não parece muito impressionado com a ideia de ficar com o tio enquanto a mãe está viajando para o Canadá. Trevor concorda e, nesse momento, ela lhe entrega uma caixa com as coisas antigas de Max. Trevor começa a verificar a caixa e, quando Sean pede uma explicação, seu tio lhe diz que é a caixa de seu pai. Ele também encontra um livro chamado The Journey to the Center of the World, escrito por um homem chamado Verne. Trevor diz que para Max o livro não era apenas ficção científica, mas uma verdadeira inspiração. Ao folhear o livro, Trevor vê algumas das anotações de Max e percebe que elas são semelhantes às suas leituras atuais sobre vulcões ao redor do mundo. Ele imediatamente diz a Max que eles devem ir ao seu laboratório e, quando chegam, Trevor confirma que as leituras são as mesmas. Ele também fica intrigado com o fato de que as leituras de Max datam da época em que ele desapareceu repentinamente. Trevor continua a examinar as anotações de Max, e antes de perceber o que está acontecendo, recebe uma notificação de um sensor em uma montanha islandesa, que começa a piscar em seu computador. Ele leva Sean para casa e diz ao sobrinho que ele deve ir para o Canadá imediatamente. Sean não entende porque ele não é esperado lá por 10 dias. No entanto, Trevor diz que está indo para a Islândia para saber mais sobre o trabalho de Max. Sean diz que quer ir com ele porque é o trabalho de seu pai. Embora Trevor não concorde a princípio, eles acabam partindo juntos. No avião, Trevor continua verificando as anotações de Max, enquanto tenta decifrar algumas pistas, Sean o ajuda. Eles acabam descobrindo que as pistas levam ao nome de uma pessoa chamada Sigurjorn Asgeirsson. Sean verifica o nome online e descobre que ele é o diretor de um instituto de estudos vulcânicos. Quando aterrissam, decidem encontrar o instituto e, depois de algum tempo, finalmente o alcançam. Trevor bate à porta e uma senhora chamada Hannah atende. Ela se apresenta e diz que está procurando por Sigurjorn. No entanto, Hannah diz que o homem era seu pai e que ele já morreu há muito tempo. Trevor então diz que veio à Islândia com Sean porque recebeu um alarme de um sensor sísmico em uma montanha próxima. Felizmente, Hannah se revela uma guia de montanha e se oferece para levá-los até lá, desde que paguem por seus serviços. Enquanto caminham até o topo, Sean pergunta sobre a montanha e Trevor lhe diz que, no livro de Verne, é a mesma montanha em que um personagem encontrou um portal para o centro da Terra. Eles continuam caminhando até encontrarem o sensor sísmico. Antes que Trevor possa retirá-lo do solo, o céu fica nublado e Hannah diz que eles devem se abrigar antes que um raio caia. Enquanto ela pega Sean e corre em direção a uma caverna, Trevor ainda insiste em pegar o sensor porque ele pode ajudá-lo a entender o que aconteceu com Max. Pouco tempo depois, ele o retira, mas acaba jogando fora porque o sensor continua atraindo raios para o seu lado. Antes que as coisas piorem, ele corre para encontrar Sean e Hannah dentro de uma caverna, onde os raios bloqueiam a entrada. Sean sugere remover as pedras que bloqueiam a entrada, mas como são muitas, Trevor diz que eles precisam encontrar outra saída. Ao entrarem na caverna, Trevor quase cai em um poço de mina, mas Hannah o salva. Ela então encontra uma placa que diz Keep Out. Isso deixa claro que o poço da mina pode ser a única saída. Mais tarde, os três usam cordas para começar a descer. Sean parece assustado enquanto desce, mas Hannah o encoraja. De repente, Trevor perde o equilíbrio e começa a balançar. Apesar de seus protestos, Hannah corta a corda, mas, por sorte, Trevor já está perto do chão. O homem parece aliviado e se pergunta se Hannah sabia que ele estava perto do chão quando cortou a corda. Logo depois, eles encontram um antigo túnel de mineração, onde Hannah vê um gerador e o liga. Eles então veem uma trilha e acreditam que ela os leva para fora. Quando estão prestes a sair em um carrinho de mineração, Trevor não parece muito convencido do plano, mas Hannah diz que vai dar tudo certo. Algum tempo depois, eles têm que saltar juntos quando a trilha de Trevor está prestes a terminar. Sean também para seu carrinho em segurança e, em seguida, entra em um local onde vê vários cristais brilhantes, inclusive diamantes. Quando ele pega alguns deles, eles ouvem o chão ranger. Nesse momento, Trevor percebe que eles estão em uma forma fina de rocha chamada muscovita. Ele diz a Hannah e Sean para se movimentarem lentamente para evitar que o piso se quebre.
No entanto, um dos diamantes cai da bolsa de Shan, fazendo com que o piso se quebre e os três caiam. Eles acabam caindo em uma piscina de água e, enquanto Trevor e Shan nadam até uma rocha próxima, Hannah se esforça para se mover corretamente. Trevor volta para resgatá-la e, quando olham para o teto, veem pássaros brilhantes voando. Trevor parece surpreso quando diz que os pássaros estão extintos na Terra há mais de 150 milhões de anos. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, os pássaros os conduzem por um túnel até o centro da Terra. Trevor parece animado quando diz que Max estava certo. Hannah também percebe que seu pai estava certo, mas ainda parece confusa. Enquanto caminham, Trevor lê em voz alta partes do livro de Verne e confirma que tudo no livro é real. Ele acrescenta que outra pessoa provavelmente esteve lá antes deles e deu suas anotações a Verne, que as usou para publicar seu livro. Pouco tempo depois, eles encontram uma caverna e, quando Trevor e Shan entram, Hannah diz que quer dar uma volta por ali. Dentro da caverna, Trevor e Shan descobrem que alguém já morou lá. Enquanto examinam tudo o que há lá dentro, Shan encontra um livro com algumas anotações sobre o centro do mundo. Enquanto se pergunta quem poderia tê-lo escrito, Trevor compara a cópia de Max do livro de Verne e vê que as anotações são semelhantes, o que significa que foi Max quem viveu lá. Nesse momento, Hannah telefona para Trevor e lhe diz que encontrou Max. Quando ela vai ao local com Shan, vê o túmulo de Max. Shan parece triste porque diz que nunca conheceu o pai, mas Trevor lê para ele uma parte do livro de Max em que ele diz que gostaria de trocar tudo o que tem só para ver o filho crescer. Pouco tempo depois, os dois retornam à caverna e decidem seguir o plano de fuga de Max. De acordo com suas anotações, Max explica que há um rio ao norte que pode levá-los à superfície. Ele também menciona que a temperatura lá está subindo rapidamente e que eles precisam sair antes que fique mais quente. Enquanto eles se perguntam como atravessar o oceano e encontrar o rio, Shan lhes mostra uma página do livro de Verne e lhes dá a ideia de começar a construir uma jangada de madeira com velas. Enquanto isso, Trevor dá a Shan uma bússola, dizendo que foi um presente de Elizabeth para Max para lembrá-lo de que ele precisa encontrar o caminho de casa. Logo depois, eles preparam a jangada e usam a vela para deixar a praia. Enquanto prosseguem, Trevor percebe que a temperatura está esquentando, mas diz a Hannah e Shan que eles chegarão a tempo. Enquanto isso, Shan percebe um peixe estranho no oceano. Enquanto Trevor diz que é improvável que haja alguma criatura viva na água, o peixe pula e os ataca na jangada. Os dois, no entanto, revidam e evitam se machucar. No entanto, Hannah se machuca ao puxar a vela e Trevor corre para verificar. Em vez disso, Shan assume o controle da vela, mas quando vê que ela está prestes a se soltar, ele tenta agarrar os dois lados ao mesmo tempo. Infelizmente, o planador se solta novamente e puxa Shan para longe, deixando Hannah e Trevor bastante apavorados. Por fim, Shan consegue aterrissar em segurança e, quando está com sede, um dos pássaros brilhantes aparece e o leva até onde ele pode encontrar água. Enquanto isso, Hannah e Trevor também conseguem aterrissar. Trevor continua preocupado com Shan, mas Hannah diz que não há motivo para preocupação, pois seu sobrinho é um garoto esperto e eles acabarão encontrando-o. Em outro lugar, Shan continua a seguir o pássaro brilhante em direção ao rio que pode levá-lo para casa. Apesar de parecer assustado, Shan consegue passar sem problemas e depois disso, continua procurando o rio, Trevor e Hannah. Antes que Shan possa pensar no que fazer, ele vê um grande dinossauro e começa a correr antes de ser pego. Por fim, ele se esconde em uma caverna, mas enquanto o dinossauro se esforça para alcançá-lo, Trevor o ouve pedindo ajuda. Depois de romper a parede do outro lado da caverna, Trevor resgata Shan, mas eles ainda precisam fugir do dinossauro. Infelizmente, a grande criatura não para, mas Trevor elabora um plano. Enquanto diz a Shan para continuar correndo em terreno normal, ele vê um piso feito de muscovita e corre em direção a ele. Ao correr sobre ele, o dinossauro o segue, mas seu peso o faz cair e morrer. Trevor também está prestes a cair, mas consegue sobreviver. Ele e Shan se dirigem ao rio e, enquanto se perguntam como vão atravessar, Hannah aparece remando na boca de uma criatura gigante. Ela diz que não poderia deixá-los sozinhos, e nesse momento, Trevor e Shan se juntam a ela. Enquanto remam na direção de um túnel, a viagem se torna acidentada, pois os dois colidem com o leito do rio até aterrissarem bem em cima da lava de um vulcão. Enquanto lamenta que não há saída para eles, Hannah percebe que há água entre as rochas próximas a ele. Ela confirma o fato e também encontra resíduos de magnésio nas rochas. Ela então decide usar foguetes para explodir a rocha. Eles fazem isso e ele lança o foguete perto da rocha, mas quando está prestes a causar a explosão, o fogo se apaga. Trevor fica desapontado, mas antes que possa fazer qualquer outra coisa, a rocha pega fogo novamente. Enquanto ela explode e derrama água na lava, Trevor volta para encontrar Hannah e Shan. Nesse momento, a lava fica mais quente e seu vapor sobe para empurrar Trevor, Hannah e Shan para a superfície. Eles saem de uma montanha na Itália e acabam se chocando contra parte de uma fazenda próxima. Quando o fazendeiro aparece para reclamar, Shan pega uma pequena bolsa cheia de diamantes e lhe dá um.
O fazendeiro parece intrigado e diz a Sean e aos outros que eles podem destruir outras partes de sua fazenda se quiserem. Trevor e Hannah também ficam surpresos com o fato de Sean ter trazido diamantes, mas ele brinca dizendo que precisava deles como amostras para sua pesquisa. Dias depois, Trevor chega ao seu laboratório e surpreende Leonard, que está procurando emprego. Ele, no entanto, diz ao assistente que não o faça, pois logo abrirá seu próprio laboratório. No dia seguinte, Trevor e Hannah se preparam para acompanhar Sean ao aeroporto. Antes de sair, Trevor lhe dá um dos outros livros favoritos de Max, que parece feliz em aceitá-lo. Trevor então sugere que eles se encontrem novamente quando ele estiver livre e Sean aceita. Quando ele parece alimentar seu animal de estimação na bolsa, Trevor pergunta o que é e Sean lhe mostra um pássaro brilhante. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.